Fala, minha gente, Raquel da Educação Canina. Tentar fazer essa live de novo, que eu tentei fazer um pouquinho mais cedo, mas por alguma razão a internet não estava indo muito bem e acabou derrubando justamente numa live que eu ia passar uma mensagem tão legal para vocês em relação a pessoas que precisam da ajuda de vocês agora, né? Mas eu resolvi voltar, mesmo sendo um pouquinho mais tarde, pelo menos eu consigo deixar essa mensagem aqui para vocês. Para quem não puder assistir ao vivo, pode assistir de repente amanhã, enfim. Mas o motivo que eu resolvi fazer essa live desde mais cedo também, né? Eu tava falando sobre isso, é justamente pra gente falar sobre como a gente pode fazer um papel, como a gente pode representar um papel diferente na nossa comunidade, né? Na nossa sociedade num momento como esse, nessa época de quarentena, né? O que a gente pode fazer pra ajudar? Eu acho que o motivo que me despertou realmente pra fazer essa live mais cedo, justamente, foi até por conta de mensagens que eu recebi. Eu tava falando isso no início da outra live, né? Mensagens que eu recebi de outros adestradores, de outras pessoas que trabalham com cães, pessoas que estão com muito medo numa situação muito difícil agora, principalmente por conta de problemas que as pessoas podem ter na questão econômica, de não ter renda, de não ter como se virar num momento como esse de quarentena, numa situação que pode ficar muito difícil para todos vocês. Então, eu tava mostrando isso um pouquinho mais cedo. Eu vou mostrar para vocês de novo aqui uma das mensagens só, né? Essa é uma pessoa que eu acho que, se vocês puderem ajudar, é uma pessoa que pode ajudar. Essa é a mensagem do Jorge. O Jorge falou: a minha situação enquanto treinador de cães é crítica. Sou do grupo de risco, cardíaco, 4 pontos, diabético tipo 2, hipertenso e mais uma série de problemas de saúde. Previsão para passar a pandemia de setembro a outubro. Não sei como vou sobreviver ou comprar medicamentos. Su, meu bem, boa noite. Que bom que você está aqui. Eu quero que vocês olhem bem para essa mensagem e lembrem o seguinte: existem pessoas como o Jorge que hoje precisam de ajuda. Essas são pessoas que trabalham com cães. Jorge, em particular, é uma pessoa que tem uma saúde frágil. Ele está justamente dentro de um grupo de risco maior. E é uma pessoa que, sem poder sair para trabalhar, não pode ganhar o sustento do seu dia a dia. Principalmente considerando que ele é uma pessoa que precisa de cuidados de saúde. Então, hoje eu quero trazer um pouco de atenção para vocês, não só em relação ao Jorge, mas em relação a pessoas como ele. Eu tenho visto muita gente falar na internet sobre ajudar a sua comunidade, falar sobre apoio, união e assim vai. Mas eu quero que vocês façam mais do que isso, tá? É muito mais além da gente só falar e mandar energias positivas. É fazer. Então, tem muitas pessoas que estão numa situação mais confortável durante a época de quarentena, são pessoas que ainda estão trabalhando, que ainda estão com a vida financeira relativamente segura, considerando que elas não estão saindo para trabalhar. Se você está nesse grupo, procure ajudar as pessoas que não estão. Jorge é uma pessoa que vai precisar de ajuda. Se vocês puderem ajudar ele, entre em contato com ele. Esse é o Facebook dele. Entre em contato com ele, vejam se vocês podem ajudar. Ele vai precisar de medicamento, ele vai precisar de coisas básicas que muitos de vocês às vezes não pensam que é uma coisa necessária, que é comida de todos os dias, tá? As contas dessas pessoas não deixam de vir. As pessoas que estão deixando de trabalhar, principalmente prestadores de serviço, não tem garantia de recebimento de dinheiro. Eu sei que muita gente que pode estar conseguindo manter o pagamento de prestadores de serviços, mas eu sei que muita gente não pode. Então, preste atenção em casos como esse, tá, gente? Quando eu venho falando para vocês que o risco maior, talvez, que a gente corra numa situação como essa, vai ser a economia e vai deixar muita gente na mão, isso é verdade. Quando eu falo isso, eu não estou desconsiderando o lado de saúde, não estou. Pelo contrário, tá aqui um exemplo na tela para vocês verem. Essa é uma pessoa que está sofrendo pelos dois males. O fato dele ser uma pessoa que tem um sistema imunológico frágil, está dentro do grupo de risco e precisa ficar em isolamento, e ao mesmo tempo ele tem o impacto da economia em cima dele. Então não acho que esses casos são separados, tá? A gente cuida dos dois casos ao mesmo tempo. Se vocês querem ajudar, ajudem essas pessoas. Quantos de vocês já tiveram, já trabalharam com adestradores ou com qualquer prestador de serviço, tá? Eu tô falando de babá, de eletricista, de empregada doméstica, de encanador, de, sei lá, seja do seu personal trainer, seja quem for, todos esses prestadores de serviço que não estão tendo mais acesso a você, não estão tendo mais acesso a nenhum dos outros clientes que ele poderia atender. Essas pessoas não têm salário fixo, essas pessoas ganham pelo serviço que elas prestam todos os dias. Eu acho que a gente não tá pensando muito como essas pessoas vão sobreviver e a gente acha que é só uma postagem do Instagram que vai ajudar. Eu sei que isso é só o que muita gente pode fazer, mas eu sei que tem muitos de vocês que podem fazer mais. Se vocês podem fazer mais, entre em contato com pessoas como ele.
Eu sei que vocês não conhecem ele. Às vezes vocês podem não ter as mesmas ideologias, mas ele é um ser humano, como muitos de vocês são. Essas pessoas precisam de ajuda. Muita gente no Brasil vai ficar numa situação muito complicada daqui pra frente, tá? A gente tá imaginando que é uma coisa simples, que em 2 semanas vai passar, e eu não acho que é bem assim, tá? A estabilidade do emprego das pessoas não dura tanto tempo assim. O Brasil não é um país que tem estrutura para as pessoas ficarem sem trabalhar durante muito tempo. É, e quando o mês virar, o governo não vai isentar as pessoas de pagar suas contas. O governo não vai isentar esses profissionais de pagarem conta de água, luz, telefone, aluguel e assim vai, tá? Então, quem puder ajudar, entre em contato com o seu prestador de serviço, seja o seu adestrador, seja o seu personal trainer, seja o seu professor de inglês, o seu professor de italiano, seja o seu passeador, seja a sua empregada doméstica, a sua babá, seja quem for, tá? Entre em contato com essas pessoas e tentem ajudar da forma que vocês puderem, se vocês puderem, tá? Isso vai fazer toda a diferença para essas pessoas lá na frente. A gente acha que é bobagem, 2, 3 semanas de quarentena, não é. São 2 e 3 semanas com as pessoas sem ganhar dinheiro. Ah, você pode falar, Raquel, você só tá pensando no dinheiro. Não, não tô. Tá aqui na tela, eu tô mostrando para vocês uma pessoa com problemas de saúde. E se as pessoas pensem que existem vários prestadores de serviço que têm idosos em casa, pessoas dentro do grupo de risco em casa, você não pode cuidar de uma pessoa idosa ou de uma pessoa doente se você não tem energia elétrica, se você não tem água e se você não tem comida. Se essas pessoas não têm o básico dentro de casa para manter os seus familiares seguros, elas não podem fazer quarentena, tá? Então a quarentena ela exige sustentabilidade. Quando a gente não tem sustentabilidade, a gente não pode ficar em casa. Hoje eu quero até fazer um adendo aqui, porque eu postei um vídeo no Instagram hoje mais cedo, caminhando com a Amy, e eu falei pra vocês, eu saio todos os dias com meus cachorros, tá? Mas eu acho interessante como as pessoas são rápidas em apontar o dedo e dizer o que você não deve fazer. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas não vêm e te trazem soluções. É muito curioso isso, porque eu vivo isso há muito tempo, isso não está diretamente ligado à questão da epidemia que a gente está vivendo hoje, mas é uma postura social muito comum, principalmente quando a gente fala de um assunto um pouco mais polêmico, tá? Eu quero deixar claro para vocês o seguinte: eu caminho com meus cães todos os dias. Eu postei recentemente no meu site um artigo falando por que não existe problemas em sair com seu cachorro. Não fui eu que inventei esse artigo. Esse artigo eu traduzi de uma das melhores veterinárias americanas hoje, uma das pessoas que é referência na medicina veterinária. É uma pessoa que estudou, mostrou de caso a caso, inclusive situações que aconteceram na China, mostrando porque os cães não pegam o vírus e os cães não transmitem o vírus, tá? Eu não estou advogando para que as pessoas saiam na rua e façam festa e se aglomerem e façam confusão. Pelo contrário, eu só estou mostrando que você tem ainda a liberdade de sair com seu animal numa rua sem encostar nas pessoas, sem encostar em superfície nenhuma, sem deixar o seu cachorro encostar em superfície nenhuma, sem deixar o seu cachorro encostar em outros cachorros ou em outras pessoas. Isso é o que eu faço todos os dias. Eu não odeio a minha rotina, isso é o que eu sempre fiz, tá? Então, se você não quer sair com seu cachorro, não saia com seu cachorro. É simples assim. Se você está com medo, se você está desesperado, você acha que você vai pegar qualquer coisa pisando na rua, não saia. Mas não existe nenhum problema em sair com seu cachorro. As ruas estão vazias, pouquíssimas pessoas estão circulando nas ruas. As pessoas que estão saindo com seus cachorros estão mantendo a distância umas das outras. Isso é muito bom. Pelo menos existe uma coisa boa nessa epidemia que isso está acontecendo. As pessoas estão começando a respeitar mais o espaço umas das outras. Então, não há problema nenhum. Quem não quer caminhar com seu cachorro, fica em casa. É simples assim, tá? Eu acho curioso porque a gente não sabe exatamente quando o vírus começou. A gente contabiliza os casos graves que surgiram. Mas se vocês voltarem, tá? Não é difícil ver isso, né? Se vocês voltarem no próprio Instagram ou no Facebook, há 2 semanas atrás tinha bastante gente em parque para cachorro, em praça para cachorro, em festa de aniversário para cachorro, em aglomerações diversas com cachorros. Esses são programas que eu nunca fiz. Nunca fiz. E há anos atrás, quando eu comecei a falar sobre isso aqui no canal, eu comecei a dizer por que as pessoas não deveriam ir para esses lugares, inclusive por serem possíveis focos de contaminação de uma série de outras coisas, um monte de gente veio em cima de mim e falou que eu estava falando era um absurdo, que o cachorro tinha que se divertir, que tinha que curtir e tal. Hoje, essas mesmas pessoas vieram todas no Instagram e dizer que o que eu estava fazendo era um absurdo.
que eu estava caminhando com minha cachorra na rua e o que eu tinha que fazer era ficar em casa. Então, é o mesmo processo, é o mesmo formato, é o mesmo comportamento que as pessoas têm. E são essas mesmas pessoas, muitas dessas pessoas, que têm essa mesma opinião há 2 semanas atrás, ou até menos do que isso. Estavam em aglomerações e festas com seus cachorros de fantasia, todo mundo se abraçando, carregando os cachorros no colo. Então, vamos parar um pouco para pensar. Antes da gente apontar o dedo para as pessoas e dizer que o que as pessoas estão fazendo está errado, tá? Eu postei o artigo no site justamente para mostrar para vocês que existe base científica, já que vocês adoram esse termo, para mostrar para vocês que não existe problema em você caminhar na rua com seu cachorro. O problema que as pessoas têm é falta de controle com seus animais. As pessoas não sabem caminhar com os cachorros, mantendo isso como uma atividade bem estruturada, onde existe uma ordem como você caminha com os cachorros. É engraçado isso porque agora que existe uma determinação do governo, todo mundo quer seguir ordem, mas ninguém sabe implementar isso dentro da própria casa com seu próprio cachorro. Então, só analogia para vocês pararem para pensar, tá, gente? Parem para pensar sobre isso. Quem quer sair com o seu cachorro, esse é o melhor momento. Tem ninguém na rua, vai estar seguro para você. Tenha certeza que você lava suas mãos, lava o seu rosto. Se quiser tomar banho quando você voltar da rua, limpe as patas do seu cachorro, limpe o seu cachorro. Se você quiser, dê banho no seu cachorro quando você voltar. E é isso. O resto do tempo você vai ficar dentro da sua casa, como é o que eu estou fazendo e como a maioria das pessoas estão fazendo, tá? Eu quero trazer a atenção para vocês. Aliás, amanhã eu vou fazer uma live. Vão vir outros adestradores na live com vocês. Eu quero que a gente converse um pouco sobre isso, porque eu quero que vocês entendam o senso de comunidade. É fácil a gente postar um monte de coisa bonita no Instagram. É fácil a gente postar um monte de coisa legal no Facebook. O difícil é as pessoas realmente terem a mão para ajudar. Quando você fala para as pessoas ficarem em casa, quando você incentiva todo mundo a ficar dentro de casa, eu sei que tem um lado que as pessoas estão falando sobre preservação, mas existe um outro lado que ninguém está pensando. E todo mundo fala, que absurdo falar de economia agora. Não, não é absurdo, tá? Eu tô sendo bem realista e eu quero que todos vocês que estão me escutando hoje sejam realistas junto comigo. Essa quarentena vai funcionar bem enquanto as pessoas tiverem o que comer dentro de casa, enquanto você tiver luz e água. No dia que isso tudo acabar, você vai ver um posicionamento totalmente diferente das pessoas e isso não vai demorar. Isso vai ser daqui a 2, 3 semanas, tá? Se as pessoas estão imaginando que esse período vai durar só 2 semanas em casa, depois tudo vai voltar ao normal, não é assim que vai funcionar. Não é. Então, se vocês podem ajudar os prestadores de serviço, sejam eles quais forem, mandem mensagem para eles, perguntem se eles estão precisando de alguma coisa, perguntem se eles precisam de ajuda, pergunte se você pode, de repente, mandar uma grana para essas pessoas. Isso é real, essas pessoas não vão ter fonte de renda. Por quê? Porque boa parte dessas pessoas não pode trabalhar mais. Hoje você vai ter o que eles chamam de serviços essenciais na rua. Mercados, supermercados, restaurantes, algumas clínicas, pet shops, hospitais, farmácias e tal. Quantas pessoas nesse momento estão sem renda? A partir de agora. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas se vocês têm qualquer amigo de vocês, donos de empresas ou donos de comércios pequenos, sentem e conversem com eles, tá? Essas pessoas não são seus inimigos, pelo contrário. São essas as pessoas que fazem boa parte da máquina do Estado, da cidade funcionar. São essas pessoas que geram emprego. Conforme esses pequenos negócios vão ficando fechados por mais tempo, eles se tornam não sustentáveis. Boa parte dessas pessoas vai ter que demitir funcionários. São mais pessoas na rua, sem previsão de receber salário, tá? Eu sei que pode parecer dramático, eu tô falando, mas não é. Muitos de vocês estão com uma situação um pouco mais confortável do que outros. Muitas pessoas que estão em home office hoje podem não ter seus empregos na semana que vem. Prestem atenção em quanto tempo dura para você desvendar uma epidemia. As coisas não se desenrolam rápido. Eu adoraria estar errada. Tomara que eu esteja errada. Tomara que tudo se resolva no final da semana que vem e na outra segunda-feira a vida de todo mundo volte ao normal. Eu vou soltar fogos de felicidade se isso acontecer. Mas a chance disso não acontecer é muito maior. Então, se a gente quer ter senso de comunidade de verdade, se a gente realmente quer ajudar as pessoas, depende de vocês, cidadãos, cada um de vocês, tá? O que é que vocês podem fazer pelo seu prestador de serviço que hoje vai ficar inativo por uma determinação do governo, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que pensar. Eu sei que nem todo mundo pode ajudar. Quem pode ajudar, faça a sua parte. Eu tenho certeza que todos vocês já tiveram ajuda de alguém. Todos vocês já tiveram um prestador de serviço legal que vocês gostam bastante. Mandem uma mensagem para essas pessoas. Vejam como elas estão. Se vocês puderem ajudar esse rapaz, o Jorge, ajudem ele. Entre em contato com ele, mandem uma mensagem no Facebook e vejam se vocês podem ajudar ele de alguma forma. Como ele, existem outras pessoas que vão estar nessa situação. Tem pessoas que
São os únicos, a única fonte de renda da casa é um prestador de serviço, muitas vezes com esposa, filhos, muitas vezes com idosos dentro de casa. Se essas pessoas não tiverem como se manter, a gente vai ter um problema muito sério nesse país, tá? Você vai ter, aí sim você tem uma outra epidemia em paralelo que pode custar a vida de muita gente. Eu falei isso no meu vídeo no Instagram também, tá? Para todos vocês que estão com medo de novo de sair com seus cachorros, leiam um artigo que eu publiquei. Não fui eu que inventei, tá? Uma pessoa desse mercado veterinário, uma veterinária hiper bem conceituada, escreveu sobre isso. Não existe problema. Se você não quer sair, não saia. Mas, por favor, não venham na minha página dizer para eu ficar em casa, tá? Antes de vocês fazerem isso, perguntem como eu estou. Perguntem se eu preciso de alguma coisa. Perguntem se eu preciso de ajuda. Não venham dizer o que eu preciso fazer. Porque eu não estou dizendo o que vocês têm que fazer. Eu só mostro o que eu faço e dou e argumento em cima do meu posicionamento. Por que eu faço as coisas. Então, a gente ainda vive num país livre, as pessoas ainda têm a opção de fazer as escolhas que elas querem fazer. Já é difícil o suficiente a gente viver sobre um estado que determina se você pode ou não pode sair de casa. Veja quanto seria difícil, coloque no lugar do comerciante do seu bairro, que um dia o governo chegou na porta dele e falou assim, agora sua loja tem que ficar fechada. Eu sei que vocês estão preocupados com as pessoas que podem ir para o hospital. Eu também tô. Eu também tô. Eu tenho uma mãe, para quem não sabe, eu tenho uma mãe de 74 anos, que é uma pessoa que tem o pulmão comprometido, que é uma pessoa que está totalmente no grupo de risco. Então eu entendo totalmente isso. Eu não estou isenta disso daí também não. Mas eu sei o quanto custa você sustentar uma pessoa numa situação como essa. Eu sei qual o gasto de uma pessoa dentro desse cenário de fragilidade de saúde. E se vocês lembrarem que os hospitais vão absorver os casos mais graves, boa parte dessas pessoas vão ter que ficar em casa, sob os cuidados de alguém que traz o pão de cada dia. Se essas pessoas que trazem o pão de cada dia não podem mais fazer isso porque o Estado determinou, aí sim a gente tem um problema bem sério. Quantas pessoas vão morrer antes de chegar no hospital, tá? Então pensem direitinho sobre isso, tá, gente? Eu sou muito claro e honesto nos meus vídeos, eu sempre fui. Eu mostro a minha rotina, eu falo o que eu faço com os meus cachorros. Eu nunca impus nada pra ninguém. Eu sempre mostro, desde sempre, desde as ferramentas que eu uso, as práticas que eu faço. Vocês fazem, eu mostro o que funciona pra mim. Eu mostro o que funciona para os clientes que eu atendo. Muita gente se beneficia com o que eu mostro, muita gente me manda mensagens maravilhosas. Muitos de vocês são pessoas fantásticas. Mas muitas vezes eu sinto isso, sabe? Existe esse formato social que engloba as pessoas dentro de um movimento específico e de repente todo mundo quer vir para cima de você. Todo mundo quer dizer o que você pode ou o que você não pode fazer. Nós ainda somos pessoas livres, nós ainda podemos fazer as nossas próprias escolhas e assumir essas consequências. Então, de novo, quem quiser sair com seus cachorros, saia. Tome seus cuidados. É simples. Quem não quiser, fique em casa. E seja responsável por você ficar em casa com seu cachorro. Não é ficar em casa no sofá sem fazer nada. Diversifique seu dia e faça dele o melhor para o seu cachorro. E lembre do outro. Lembre do outro. Senso de comunidade não é só mensagens bonitas no Instagram. Que tipo de atitude real, do mundo real, não do mundo virtual, do mundo real você está fazendo pelas pessoas? Não basta só colocar fotos bonitas no Instagram e dizer, espero que todo mundo esteja bem. Se você pode, o que mais você está fazendo? Quem de vocês vai poder ajudar um cara como o Jorge? Quem de vocês ligou essa semana para um prestador de serviço de vocês e falou assim, olha, fulano, eu sei que você me ajudou em algum momento da minha vida. Como é que você tá? Eu sei que você, imagina que você não esteja trabalhando. Você precisa de alguma coisa? Você está precisando de uma grana? Você precisa de um saco de arroz e feijão? O que você precisa? Isso é atitude comunitária. Isso é atitude solidária, tá? Eu sei que nem todo mundo tem a capacidade de fazer isso. Tem a possibilidade de fazer. Mas se você tem, faça. Se você não tem, ore pelas pessoas, peça o melhor por elas, peça a saúde de todo mundo. Mas parem de apontar o dedo para os outros e dizer o que os outros não têm que fazer. Se você quer fazer alguma coisa, faça para acrescentar. Acrescente, vá lá e ajude alguém. Fale realmente o que a pessoa... Dê alguma coisa que a pessoa não tem. Proporcione para essa pessoa alguma ajuda, porque de repente você pode e ela não tem. Pense nas pessoas. Eu sei que está todo mundo pensando nas pessoas que eventualmente podem morrer. Eu vou falar de um dado real. Pense nas pessoas que nos últimos 10 dias não trouxeram R$ 1 para casa, porque não puderam trabalhar. Essas pessoas estão vivendo também uma epidemia real. Os dois lados estão vivendo. Não tem como a gente escolher um lado ou outro. Todos os dois lados são difíceis. O lado da saúde é difícil. Como eu falei para vocês, eu tenho uma mãe no grupo de risco. Eu tenho uma pessoa da minha família assim. Eu tenho uma tia, irmã de meu pai, também no grupo de risco. Pessoas sozinhas, tá? Então, as duas coisas andam em paralelo. Eu sei que para essas pessoas, para minha mãe, para minha tia, para pessoas da minha família,
Se elas não tiverem dinheiro dentro de casa, para o pão de cada dia na mesa, para colocar comida na mesa, para pagar a conta de luz e a conta de água, elas não vão sobreviver. Então, você não tem como separar os dois aspectos da moeda. Pensem no que vocês podem fazer para ajudar. E eu, de novo, eu sei que nem todo mundo pode ajudar, mas quem pode, faça alguma coisa, tá? Esse rapaz, manda uma mensagem para ele, cara, mesmo que vocês não possam fazer nada por ele. Entre no Facebook, esse é o Facebook dele, manda uma mensagem para ele. Jorge, como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer por você? Existem vários Jorges no mundo, como ele, agora. Pessoas como ele, que vão ficar numa situação muito complicada. Como ele, acredito que ele deve estar há mais de 10 dias sem sair de casa, sem atender um cliente. São 10 dias sem ganhar dinheiro. São 10 dias sem trazer nada para dentro de casa. Boa parte dos brasileiros não tem reserva financeira, porque a gente não vive numa economia que nos permite fazer isso. Então, boa parte das pessoas talvez tenha uma reserva pequena que não vai durar mais de um mês. Depois disso, as pessoas vão ficar numa situação muito, mas muito, mas muito difícil, tá? Então pensem sobre isso, tá, gente? Tê, meu bem, boa noite, que bom que você tá aqui. Su, ô, querido, um beijo. Marlene, meu bem, Marlene falou, é isso mesmo. Por isso, gente, obrigada por vocês terem aqui. Eu sei que é tarde, eu ia fazer essa live mais cedo, mas a internet tá super difícil de trabalhar, porque eu acho que todas as pessoas estão em casa e tá todo mundo na internet direto. Então, tem horários que fica difícil fazer live, eles derrubam a live por alguma razão. Mas eu fiquei preocupada. Outros adestradores entraram em contato comigo, mandaram mensagem para mim, na mesma situação. Então, as pessoas têm medo, às vezes, de falar, têm medo de expor essas coisas nas redes sociais. Mas se a gente vai falar de senso de comunidade, vamos falar de senso de comunidade, gente. É isso. As pessoas vão passar por situação difícil. E não são só os adestradores. Como eu falei, personal trainers, professores de inglês, professor de italiano, professor de espanhol, pessoas que prestam serviço de forma geral. Às vezes é um marceneiro, um pintor, um eletricista, um cara que faz a manutenção de ar-condicionado. Todas essas pessoas agora, todas elas estão em casa sem receber dinheiro, sem nada. Então, se você está confortável, se você trabalha de home office, se seu emprego está garantido, tente ajudar essas pessoas, de verdade. Dentro do seu universo pessoal, as pessoas que você conhece. Então, eu tô falando do Jorge porque ele é um caso que ele mesmo colocou essa mensagem aqui na minha página no Facebook. Então, tem outras pessoas como ele. E assim, se vocês estão, para todos vocês que estão me assistindo, se vocês, eu acho que esse é um momento de união, se vocês são prestadores de serviço ou estão vivendo situações similares, quem quiser participar de uma live comigo e contar a sua história, fica à vontade, tá, gente? Só mandar uma mensagem para mim, deixa um comentário aqui no Facebook, fala, ó, Raquel, essa aqui é a minha situação, eu topo fazer uma live com você, eu quero que as pessoas saibam o que está acontecendo também. O canal está aberto para vocês, tá? Eu vou ter o maior prazer em trazer vocês aqui. Minha plataforma não é tão gigante assim, mas é um tamanho razoável, talvez você tenha mais alcance. Então, se é a forma como a gente pode se ajudar, eu deixo aqui o meu convite. Quem tiver a fim de participar, quem quiser vir aqui fazer uma live, contar o que está acontecendo na sua situação, para que as pessoas entendam de verdade, está aberto o canal, tá? Então, o espaço está aberto, é só deixar a mensagem para mim e eu entro em contato com vocês, a gente agenda, eu ponho vocês aqui. Mas amanhã eu vou fazer uma live com pelo menos 2 pessoas estão confirmadas já, são 2 meninas que são adestradoras também, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as possibilidades que a gente tem, o que a gente pode fazer num cenário como esse, para ajudar as famílias com os cachorros e para ajudar as pessoas de forma geral, né? Se vocês lerem um artigo que eu publiquei no site, vocês vão ver o que aconteceu com os cachorros na China. Por causa desse desespero, várias pessoas abandonaram cachorros na rua, tá? Quantos cachorros que vivem com famílias que vão ficar sem renda, não vão ter o que comer talvez na semana que vem. E se a pessoa não ganha dinheiro, como é que ela compra a comida do cachorro? Sem contar nas famílias, nos filhos e assim vai, tá? Então é um artigo muito interessante, muito importante de vocês lerem para conscientizar as pessoas de terem cuidado com os seus cães. Hoje, quando eu saí na rua, não tinha quase ninguém na rua, tinha algumas pessoas saindo com seus cachorros, mas as pessoas super distantes umas das outras, mas muitos cachorros nos prédios, latindo, gritando, dava pra ver que são cachorros que estão presos dentro de casa. E tem gente que tem mensagens bonitas aí no Facebook, mas o cachorro tá preso na varanda o dia inteiro. Eu fiquei algumas horas na rua hoje e eu vi cachorros o dia inteiro na varanda. Então, se é isso que é para vocês, é o cuidar de cachorro, fiquem bem atentos em relação a isso, tá, gente? Por isso que eu digo, é importante vocês prestarem atenção quando as pessoas só apontam o dedo pra você e falam que o que você tá fazendo tá errado, tá? A Ale falou, boa noite, também tô me sentindo sem chão com tudo isso. Com certeza, Ale. É difícil, cara. É difícil uma situação como essa, porque todo mundo, eu sei que tá todo mundo com medo, eu sei que tá todo mundo incerto. A gente sabe muito pouco sobre o que tá acontecendo. A gente não necessariamente sabe quando tudo isso começou. A gente
tem mais ou menos uma noção de como a coisa, como a história da contaminação flui e acontece, mas certeza de tudo a gente não tem. O que a gente pode fazer é se cuidar, manter a higiene da nossa casa, dos nossos cães, evitar esse contato todo que as pessoas estão falando, lavar as mãos toda vez que você pegar em alguma coisa, mas os médicos que eu tive a oportunidade de conversar, todos falaram que as pessoas precisam se exercitar, todos falaram que as pessoas precisam tomar sol. Eu fico vendo, às vezes, algumas reportagens sobre o que está acontecendo em outros países. Às vezes as pessoas estão há mais de um mês dentro de casa sem tomar sol. Então, será que isso não é um risco maior para você também? Se quanto você perde todos os dias de ir lá fora, às vezes, só tomar um sol? Você não precisa tocar em ninguém, nem tocar em nada, para você tomar 20 minutos de sol lá fora, tá? Eu acho que as pessoas vão destruindo a sua própria imunidade quando elas ficam dentro de uma caverna. É a minha opinião, tá, gente? Cada um faz o que quer. Eu só tô dando minha opinião. Eu sempre fui uma pessoa que zelei muito pelo lado de exercício físico. Eu acho que isso faz com que você envelheça ou chegue numa idade mais avançada de uma forma mais saudável. Para quem não sabe, eu tenho 44 anos, vou fazer 45. Eu caminho todos os dias. Eu não tomo nenhum remédio para nada. Eu, graças a Deus, não tenho problema de saúde. Eu tenho. A minha articulação é boa, apesar de eu ter tido. Minha coluna ficou bem comprometida no final por causa do Zico. Tinha que carregar muito ele quando ele ficou doente. Mas eu não fiquei pior porque eu caminho todos os dias. Eu sempre faço exercício. E eu vou lá fora e tomo sol. O fato de eu sair com meus cachorros para caminhar todos os dias, eu tô lá fora e tomo um pouco de sol todo dia. E eu não sou assim a rainha da alimentação natural. Não, eu acho que eu foco até mais na alimentação natural dos meus cachorros do que para mim. Mas eu acho que isso faz toda a diferença na saúde. Eu eu acho que as pessoas estão mergulhando no pânico, isso é muito complicado. Se vocês querem um conselho, eu vou dar um conselho meu, eu, Raquel, pessoa, tá? Eu não fico assistindo televisão o dia inteiro. Eu vejo as notícias na internet e eu tento botar minha cabeça para funcionar de forma produtiva. Tô vendo as pessoas entrando em pânico, muita gente com crise de ansiedade, muita gente desesperada, porque as pessoas ficam o tempo inteiro ouvindo e repetindo essa informação no ouvido o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E as pessoas estão esquecendo de pensar a longo prazo. A gente tem. Esse cenário pode passar mais rápido do que a gente imagina ou não. A questão é. A gente tem que se preparar para as duas coisas. A gente tem que se preparar para o longo prazo não ser tão atraente como a gente gostaria que fosse. E a gente também tem que se preparar para um cenário que de repente pode dar tudo certo. Mas viver na incerteza é difícil. E se a gente fica ouvindo toda hora esse tipo de coisa, olha isso, quantas pessoas morreram, mais tantas pessoas morreram. É importante saber? É importante saber. Mas se você viver nesse mundo, você vai enlouquecer. Se você ficar só com isso na cabeça o tempo inteiro, você vai enlouquecer, tá? Então, tentem se manter sãos aqui na mente também, tá? Leiam livros, façam outras coisas, se exercitem, cara. Não tem melhor remédio para ansiedade do que atividade física. Nem que você faça um exercício na sala da sua casa, tá? Aliás, para quem quiser ver um pouquinho mais, eu tinha até falado isso na outra live, mas caiu antes de eu poder fazer alguma coisa decente. Antes de eu mostrar, depois que eu vi que a live tinha durado só 3 minutos, mas eu tinha falado a beça e no final das contas nada ficou. Mas se vocês quiserem saber mais sobre a coisa do vírus, Juanzinho, que é o menino que assiste aqui meus vídeos sempre, que é uma pessoa maravilhosa, fez uma postagem no Instagram dele, ele é enfermeiro lá no Rio, e ele tava com suspeita de coronavírus. Então ele fez essa postagem aqui, ó. Inspirado pela ideia da Raquel, nosso mano decidiu colocar o primeiro enfermeiro no combate à propagação do coronavírus. Perguntem pra ele. Ele é um profissional de saúde, ele é enfermeiro. Ele trabalha em um hospital no Rio. Então, vocês podem perguntar para ele. Ele vai responder para todos vocês aqui. E vocês podem acompanhar com ele o progresso do que está acontecendo no cenário mais próximo da esfera de saúde, né? Ele está dentro desse miolo, ele é uma pessoa que trabalha com isso e ele pode ajudar para quem tiver mais dúvida em relação a isso. Inclusive, ele deixou um comentário até legal na última live, é que a internet dele caiu, mas ele deixou depois um comentário falando sobre prevenção, para as pessoas prevenirem, ele falou justamente sobre isso, sobre você tomar sol, se exercitar, são coisas importantes, tá? Isso eu lembrei hoje, quando eu via lá um vídeo de uma moça na Itália, falando que, falando que ela estava há mais de um mês dentro de casa e estava desesperada porque estava um sol bonito lá fora e ela não podia ir lá fora, mas assim, não é que ela não pode ir lá fora, tá? Ela pode ir lá fora, só que o medo dela impede ela de ir lá fora. Ir lá fora não significa que você vai encostar em ninguém, abraçar ninguém, beijar ninguém, ter contato com ninguém, encostar em ninguém, tá? No fundo, quando eu vi aquele vídeo, eu falei, cara, ela tá se prejudicando mais ainda, ficando só dentro de casa, né? Marlene falou, ainda hoje eu disse isso no meu Facebook, na live. Pois é, Marlene, eu tinha visto uma outra que você fez também. Eu vi a que você tava na praça, que só tinha você. Quando eu vi esse vídeo dela, eu fiquei pensando, eu falei,
Olha como ela ficou, como as pessoas se paralisam pelo medo. Ela ficou com medo de ir lá fora tomar sol. Mas sabe o que eu tô falando pra todo mundo é uma coisa simples, tá? Você tem medo de sair na rua com seu cachorro, você sozinho, numa rua que não tem ninguém, sem encostar em ninguém, sem fazer nada. Mas todo mundo tá indo no mercado. Todo mundo tá indo no supermercado comprar coisa pra comer. Então, assim, quando você entra no mercado, você tá num ambiente mais aglomerado e encostando numa série de coisas. Então, assim, eu sei que tem muita gente que vai falar assim: ah, não, Raquel, mas eu não tô indo no mercado, tô pedindo pra entregar em casa. Você está trazendo para dentro da sua casa uma série de coisas que foram tocadas por milhares de pessoas. É igual. A transmissão do vírus é assim, entendeu? Então, se você ficar com medo de tudo também, então o que você vai fazer? Você vai ficar trancada dentro do banheiro da sua casa até outubro? Então a gente tem que também, sabe, ser um pouco racional e pensar assim. Eu sei que existem pessoas no grupo de risco maior, claro, todo mundo tem que tomar cuidado, especialmente as pessoas que estão no grupo de risco maior. Voltou para casa, toma banho, lava a roupa, limpa as mãos toda vez que você pegar alguma coisa. Se você pegar transporte público, anda com álcool gel, limpa a sua mão, entendeu? Lava com sabonete e água se você não tiver álcool gel, se for o caso, tá? Lava o rosto, lava as mãos, lava os braços. Mas assim, eventualmente todo mundo vai ter contato com esse vírus. É o que eu acho. Eu não sei se vai ser possível evitar que as pessoas tenham contato. Eu tava vendo esse negócio de festa e evento para cachorro. Quantos eventos para cachorro tiveram aqui em São Paulo nas últimas 2 semanas? Milhares! Milhares de pessoas estavam nesses eventos, beijando e abraçando, rolando no chão com todos os cachorros. Então, assim, se o vírus realmente fica e só começa a se manifestar depois de 14 dias, várias pessoas podem ter. E várias pessoas vão ser assintomáticas. Então, você não pode pensar que todo mundo vai ficar dentro de uma caverna. As pessoas eventualmente vão sair para fazer alguma coisa. Se você não sair, você está pedindo alguma coisa de fora que vai vir através de um entregador, que vai trazer alguma coisa que foi tocada por outra pessoa. Então, não tem como interromper essa corrente. A gente só pode. Por isso que eu falei desde o início: o que a gente pode fazer é reforçar o nosso sistema imunológico e garantir que o nosso corpo está preparado para essa batalha. Porque você não tem como ficar dentro de uma bolha. Infelizmente, de alguma forma ou de outra você vai tocar. Mesmo que você tenha falado assim, na Raquel, eu estoquei tudo, não saio de casa há 2 semanas. Há 2 semanas atrás, quando você foi no mercado, todas as coisas que você comprou no mercado foram tocadas por outras pessoas. Então, assim, essa é a realidade, tá, gente? Se a gente for pensar em que, hoje uma pessoa escreveu no Instagram, mas pode ter o vírus no chão. Sim, pode ter o vírus no chão, como pode ter o vírus na lata de atum que você abriu hoje, que você comprou há um mês atrás. Pode ter também. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar de comer, você vai deixar de fazer tudo que você vai fazer, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que acredito na força da reação e na liberdade de cada um. Eu acho que cada um luta da sua forma. É, eu sempre fui uma pessoa de enfrentar as minhas batalhas. Eu cuido da minha imunidade, protejo as pessoas que estão ao redor de mim. Eu moro sozinha, não tem ninguém comigo, só tenho meus cachorros. Eu não tenho contato físico com, não tive contato físico com ninguém na última semana. Então, eu tô trazendo mal pra ninguém. Não tô. Eu vou no mercado a cada 2 dias, quando todas as pessoas vão. Eu não encosto em ninguém, faço minhas compras, trago pra casa, lavo minhas mãos, tomo banho e pronto. Então, eu sou uma pessoa responsável. Eu não vou chegar para as pessoas e falarem, saiam na rua, façam festa, se juntem em grupos, façam um monte de farra. Eu nunca falei isso, pelo contrário. Eu só tô mostrando para vocês que tem coisas que vocês podem fazer. E que num cenário como esse, às vezes, é mais seguro, talvez, você sair hoje com seu cachorro na rua do que você sair num dia comum onde tá todo mundo na rua, cruzando com você em cima dos seus cachorros o tempo todo, né? Que ele falou lá é 880, é verdade. Ela falou pra mim, todo mundo mais cedo ou mais tarde vai apanhar. Precisamos é ganhar a defesa. É isso aí, eu também acho, Marlene. Então concordo 100% com você. Eu acho que não tem como a gente evitar. Se o contágio é tão rápido e ele fica no metal e ele fica nas coisas, por exemplo, uma lata de atum tem metal. Quantas coisas você compra no supermercado? Quando você passa suas compras para pagar no mercado, todos os elementos que você compra passam pelo metal. Todas. Tem metal na sua bolsa, na sua carteira, em alguma coisa na sua casa tem metal. Às vezes na sua escova de cabelo tem metal, no seu liquidificador tem metal, na sua máquina de lavar tem metal. Quanto tempo o vírus está ali? E a recontaminação é uma coisa que pode acontecer também. Então, de repente, você pegou o vírus há um mês atrás e não sabe, e agora vai pegar de novo. Não tem como evitar. O que você pode é reforçar a sua imunidade. Ter certeza que seu corpo está pronto para vencer isso. Eu acho que muita coisa que está acontecendo, às vezes, com algumas pessoas de outros países, é as pessoas ficaram dentro de casa. E a imunidade das pessoas vão caindo. Já são pessoas, se a pessoa é mais velha ainda. Eu vejo pelas pessoas mais velhas do que minha mãe, por exemplo. As pessoas que não tomam sol, minha mãe é uma dessas pessoas, que não faz exercício. Então, aos poucos você vai diminuindo a resistência física do seu corpo, você vai diminuindo a capacidade do seu corpo combater esse tipo de coisa. Como gripe, por exemplo. Quantas pessoas ficam super baqueadas com gripes e outras não?
Então, o que que faz o seu organismo rebater a gripe, né? É a sua habilidade de produzir anticorpos. Quais são os corpos? Quem consegue fazer isso? Quem tem um corpo mais forte. Como é que você faz para o seu corpo ficar mais forte? Você tem que exercitar ele. Eu lembro de falar aqui para vocês em outras lives sobre. Para vocês que não sabem, eu tive um hotel para cães durante um tempo. Eu cuidei de muitos cães idosos. E uma coisa que eu vi em vários cães idosos era os cães que passavam pela fase de idosa da pior forma são cães que não exercitavam durante a vida. Cães que tinham a articulação toda destruída. Cachorros que não tinham musculatura mais nenhuma. É horrível para eles na fase idosa. E como é do mesmo jeito é pra gente. Então, eu tive meus avós que fizeram atividade física a vida inteira. Eu vi como para eles foi mais fácil. Claro que eventualmente você fica velho e sua musculatura cede, mas quanto mais você reforça o seu organismo, melhor. Eu não tô falando de ninguém ser rato de academia nem nada, não. Tô falando de coisas simples. Caminhar todo dia já ajuda, tá? Caminhar todo dia, se alimentar, dormir bem, tomar água, tomar sol. Quem quiser fazer mais, maravilha, façam mais. Mas pelo menos isso, tá? Pelo menos isso para reforçar a sua imunidade. Se todo mundo entrar nessa paranoia, cara, vocês. Daqui a pouco tá todo mundo trancado dentro do banheiro das suas casas, tá? E quando a coisa começar a apertar de verdade, quando as pessoas começarem a não ter dinheiro mais para ir no mercado comprar suas coisas, quando as contas vierem no final do mês e as pessoas não puderem pagar a água, a luz, o gás, aí sim você vai ver um pandemônio real acontecendo aqui, tá? Eu acho que não tem nada melhor, não tem nada mais seguro para se manter é, é, uma população numa quarentena segura com uma economia estável. A economia estável vai garantir a estabilidade da quarentena. É só numa situação como essa que você vai ter as pessoas conseguindo respeitar a quarentena de uma forma segura, podendo trazer comida para dentro de casa, podendo pagar suas contas e podendo manter seus idosos, suas crianças e as pessoas mais frágeis dentro de um cenário de segurança, tá? É isso que eu acho que é o mais seguro, né? Cíntia falou, para pessoas que moram sozinhas é mais difícil ainda. Se você não for no mercado, farmácia. Exatamente, Cíntia. Eu tô na mesma situação. Eu não posso ficar 100% em quarentena porque eu moro sozinha. Eu dependo de mim mesma. Se eu não descer pro mercado comprar comida, eu não tenho nada para comer na minha casa. Se eu não limpar a minha casa vai se limpar sozinha. Se eu não caminhar com meus cachorros, eles não vão caminhar sozinhos. E mesmo que eu quisesse abrir mão de caminhar com meus cachorros, eu ainda assim teria que descer para ir no mercado comprar comida. Eu não estou numa situação que eu possa ir no mercado e gastar uma fortuna e fazer um mercado para 2, 3 meses. Quem vive no Brasil sabe que não é assim a situação de hoje em dia. Eu, como outras pessoas, sou prestadora de serviço. Então, se eu não atendo meus clientes, se eu não faço meus cursos, eu não ganho dinheiro. Então, eu não estou numa situação que eu posso simplesmente poupar para cima e falar, beleza, vamos ficar aqui 3 meses de quarentena. Não. Então, a gente que mora sozinho, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, várias pessoas estão nessa mesma situação. Então, é quando. Eu acho que para muita gente que fala o tempo inteiro que você tem que ficar em casa, você tem que ver a situação de cada um. Todo mundo, no final das contas, pensa muito no seu contexto. Para quem pode, tem essa flexibilidade, pode ficar em casa e tá com sua geladeira cheia e pode ficar um mês sem se preocupar, maravilha. Mas tem várias pessoas que não podem fazer isso. Boa parte da população do Brasil não pode. Eu garanto e eu imagino que boa parte da população do mundo não possa fazer isso, tá? Então, pensar no outro é isso, tá? É isso que eu queria falar um pouco nessa live de hoje. O senso de comunidade é isso. Pensar no outro é isso, tá? Quando eu falei para vocês que se vocês precisarem de ajuda, chame um adestrador para caminhar com o cachorro de vocês, é porque não existe risco você caminhar com o seu cachorro. E se você chamar o cara, pelo menos o cara tá ganhando. Você paga para ele fazer um serviço real, honesto, e você ajuda o cara por pão, comida na mesa da família dele. E aí ele faz uma coisa legal por você. E por aí vai, tá, gente? Mas é isso, eu não vou me estender muito hoje, não. Eu só queria dar esse alô pra vocês. Amanhã eu vou fazer uma live mais intensa. As meninas vão vir, a gente vai fazer uma live junto e a gente vai bater um papo um pouco mais denso sobre esse assunto, tá? Mas não esqueçam, se vocês puderem ajudar, ajudem. Jorge tá aí, mandem uma mensagem pra ele. Pelo menos vejam como é que ele tá. Se vocês puderem ajudar ele, ele é uma pessoa que merece, é mais uma pessoa no mundo que precisa de ajuda, é mais um ser humano, independente do que ele acredita, independente de partido político, independente de nada disso. É um ser humano que hoje precisa de ajuda. E talvez só dentro de uma comunidade que a gente vai poder ajudar um rapaz como ele, tá bom? Mas é isso, pessoal. A gente se vê amanhã numa live. A gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso e mais um pouco na live de amanhã, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e força, minha gente. A gente se vê em breve.